Você sabia que existe uma floresta na Polônia onde todas as árvores crescem tortas, como se tivessem sido entortadas de propósito? Mas ninguém nunca conseguiu explicar o motivo? Que em um dos prédios mais famosos do país, os funcionários mais antigos têm rabo, bigode e passam o dia inteiro caçando? Que levar um buquê de flores para um funeral pode ser um baita desrespeito? Ou que, no auge do inverno, muita gente prefere tomar cerveja quente? Pois é. Hoje o belo mundo te leva para conhecer as curiosidades mais inacreditáveis da Polônia. Número 1. Localização e dados gerais. É um daqueles países que não parecem extremos no mapa, mas que sempre funcionaram como rota de passagem, fronteira móvel e ponto de encontro entre mundos diferentes. O território é relativamente plano, marcado por campos abertos e florestas densas. Segundo dados da Unesco, cerca de 31% do país é coberto por áreas florestadas. Para ter uma ideia, os Estados Unidos têm 34% e o Reino Unido mal chega a 13%. Entre as áreas verdes mais importantes estão o Parque Nacional Tatra e a Floresta de Białowieża. Esta última é um dos últimos pedaços da antiga floresta primária que um dia cobriu grande parte da Europa e ainda serve de refúgio para o bisão europeu, o maior animal terrestre do continente. E mesmo assim, o país muda bastante conforme você se desloca. No sul aparecem cadeias de montanhas, como os Cárpatos, enquanto o norte se abre para o Báltico, com cidades portuárias e praias de areia clara que pouca gente associa ao país. Não é uma Polônia única. São várias Polônias encaixadas no mesmo espaço. O clima acompanha essa diversidade. Os verões costumam ser amenos, com dias longos e agradáveis, enquanto os invernos são frios de verdade, com neve frequente e temperaturas que moldam o ritmo da vida cotidiana. Isso influencia desde a alimentação até a forma como as pessoas se deslocam e socializam. A população gira em torno de algumas dezenas de milhões de habitantes, concentrada principalmente nas grandes cidades, enquanto extensas áreas rurais seguem pouco ocupadas. Varsóvia, a capital, funciona como centro político e econômico, mas não resume o país. Cracóvia, Gdańsk, Wrocław e outras cidades têm identidade própria e histórias bem diferentes entre si. Essa posição geográfica, no meio de rotas históricas e longe de qualquer extremo óbvio, faz muita gente imaginar a Polônia como um país previsível, de paisagens repetidas e cenários conhecidos. Só que basta sair das cidades maiores para essa imagem começar a ruir rápido. Número 2. Lugares inusitados. E já que a gente falou de florestas, existe uma aqui que realmente quebra a cabeça de muita gente. No interior do noroeste da Polônia, perto da fronteira com a Alemanha, fica a chamada Floresta Torta. Centenas de pinheiros crescem com o tronco curvado quase em 90 graus, todos inclinados na mesma direção, como se alguém tivesse dobrado as árvores à força quando ainda eram jovens. O mais curioso é que só aquele pedaço apresenta esse formato. As florestas ao redor crescem normais. Até hoje ninguém chegou a um consenso. Tem teoria que fala em intervenção humana antes da Segunda Guerra, tem gente que aposta em fenômenos naturais raros e tem quem prefira explicações bem mais fantasiosas. A verdade é que nenhuma delas fecha completamente a conta. E quando parece que o país já esgotou suas surpresas naturais, surge mais uma. No sul, existe um deserto de verdade. O deserto de Błędów, considerado o maior deserto natural da Europa Central. São quilômetros de areia solta, dunas baixas e vegetação rala, formando uma paisagem que parece ter sido colocada ali por engano em pleno continente europeu. Esse deserto não nasceu do nada. Ele surgiu ao longo de séculos de desmatamento e exploração mineral, que deixaram o solo exposto até virar areia. Hoje a área é protegida e monitorada, mas continua sendo um choque visual para quem chega esperando apenas florestas densas e campos verdes. Número 3. Dia a dia. Alguns hábitos de convivência na Polônia
São tão discretos quanto rígidos. E nesse pequeno país, os detalhes fazem toda a diferença. Tem lugar onde usar chapéu em espaço fechado é só estilo. Aqui é falta de respeito. Não importa se você entrou num restaurante, num prédio público ou na casa de um amigo. Cruzou a porta, tira o chapéu, ninguém precisa te avisar. Todo mundo entende na hora. E isso vale também para os sapatos. É comum as pessoas deixarem os calçados na entrada de casa. Muitos anfitriões oferecem chinelos para os visitantes. E andar com o mesmo sapato da rua dentro de casa é visto como falta de educação. Outro costume que ainda aparece é o gesto de beijar a mão da mulher como forma de saudação. Não é todo dia, não é com qualquer pessoa, mas em encontros mais formais ou em ocasiões mais tradicionais, esse gesto ainda sobrevive. Para quem não é dali, pode parecer cena antiga. Mas para quem cresceu com isso, é só educação. Agora, imagina você querer demonstrar respeito e acabar ofendendo. Isso pode acontecer se você levar um buquê de flores com um número par para um velório. 2, 4, 6 flores? Nem pensar. O certo é número ímpar. 3, 5, 7. Na cultura local, esse detalhe carrega significado de respeito e solenidade. Quando o assunto é superstição, o dia a dia fica ainda mais curioso. Derrubar sal é visto como azar. A crença diz que isso abre caminho para coisas ruins, então existe um jeito de resolver. Basta pegar um pouco do sal derramado e jogar por cima do ombro esquerdo para afastar a má sorte. É automático. Caiu, jogou. E isso chega até ao vento. No sul do país existe o Wiatrhauni, um vento quente e forte que desce das montanhas. Acredita-se que ele provoca dor de cabeça, irritação, insônia e até mudança brusca de humor. Muita gente se prepara quando sente que ele está chegando, como se fosse aviso de que o dia vai ser diferente. E no meio de tudo isso, ainda tem a vida afetiva, que corre em outro ritmo. Aqui, casamento costuma acontecer mais cedo. Enquanto outros países esperam pelos 30 e poucos, por aqui os 25 já estão escolhendo terno, vestido e fechando lista de convidados. Número 4. Cientistas e invenções. Não parece, mas tem muita coisa que a gente usa no dia a dia e que nasceu ali, no meio da Europa, em oficinas e laboratórios poloneses. Algumas dessas ideias foram tão disruptivas que mudaram a forma como o mundo inteiro funciona, e quase ninguém lembra de onde vieram. A lâmpada de querosene, por exemplo, surgiu como uma ideia prática, segura e revolucionária no século XIX. Quem criou foi Ignacy Łukasiewicz, um engenheiro que queria melhorar a forma como as pessoas iluminavam a própria casa. Antes disso, era tudo instável, perigoso, fumaça demais e pouco controle. A versão dele virou referência no mundo inteiro e ajudou a espalhar luz onde a eletricidade ainda não chegava. Décadas depois, outro avanço apareceu num campo completamente diferente. Julius Fromm desenvolveu o primeiro preservativo de látex sem costura. Um método mais confiável, mais confortável e muito mais seguro do que tudo que existia até então. A invenção dele mudou para sempre a história da contracepção moderna. E sim, era polonês também. Mas eles não foram os únicos nomes revolucionários. Uma das maiores mentes da ciência também veio dali. Marie Curie, nascida Maria Skłodowska em Varsóvia, foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. Um em física, outro em química. Descobriu a radioatividade, abriu caminho para tratamentos médicos, energia atômica e avanços que a gente sente até hoje, mesmo sem saber. Lá fora, muita gente associa o nome dela à França, mas na Polônia, ela é símbolo nacional. Outro nome que parece estar nos livros de todo o planeta é Nicolau Copérnico, o cara que virou o sistema solar de cabeça para baixo. No meio do século XV, enquanto o mundo ainda achava que a Terra era o centro de tudo, ele disse que não, que o Sol estava no meio, e mostrou como tudo girava ao redor dele. Número 5. Gastronomia. A culinária polonesa tem aquele jeito de comida que abraça. Pratos quentes,
fartura, massa, recheio e sabores fortes. E nada representa melhor isso do que o pierogi. Ele parece um pastel pequeno, mas funciona quase como um símbolo nacional. A massa é dobrada à mão, o recheio muda conforme a região e a receita passa de família para família. Tem versão com batata e queijo, com carne, com repolho fermentado e cogumelos, e até versões doces, feitas com frutas vermelhas. Quando chega à mesa, costuma vir acompanhado de manteiga, creme de leite, cebola dourada ou bacon crocante. É simples, mas tem personalidade própria. De tão querido, ganhou o próprio dia no calendário. No começo de outubro, várias cidades fazem festivais dedicados ao pierogi. As praças enchem de barracas, turistas encaram filas enormes, bandas tocam música tradicional e cozinheiros disputam quem leva o troféu do melhor recheio. Para muita gente, é o feriado gastronômico mais gostoso do ano. Só que a mesa não para nele. A gastronomia do país é feita de pratos robustos, sopas espessas, ensopados que fumegam na panela, pães escuros e muita batata, repolho, cogumelo e picles. É comida que esquenta, que sustenta e que acompanha o clima sem pressa. Número 6. Bebidas alcoólicas. Já que falamos de comida, vale olhar para os copos também. Tem uma curiosidade que sempre causa discussão. Muita gente jura que a vodka é russa, mas existe uma longa discussão sobre onde ela realmente nasceu. Documentos antigos mostram que a bebida já circulava por aqui no começo do século XV, usada como remédio. A produção continua enorme até hoje, e várias marcas locais estão entre as mais premiadas do mundo. A cerveja segue o mesmo caminho curioso. As mais pedidas são lagers tradicionais, mas o jeito de beber costuma surpreender quem vem de fora. Em muitos bares, o cliente pede uma cerveja e recebe um copo com um toque de xarope de framboesa ou gengibre. A mistura fica rosada, doce e costuma vir com canudo. É uma preferência que divide opiniões, mas quem cresce bebendo assim considera completamente normal. E no inverno, quando o frio aperta de verdade, a criatividade aumenta. A cerveja é aquecida, ganha canela, cravo e outras especiarias e se transforma em Grzany Piwo, a famosa cerveja quente. Para alguns, é uma heresia. Para outros, é o sabor que anuncia a chegada da estação mais fria do ano. Número 7. Festivais e comemorações. Lembra do festival dedicado ao pierogi, aquele bolinho que ganhou até feriado próprio? Pois é, ele não está sozinho. Quem passa um tempo no país percebe rápido que as celebrações seguem um calendário próprio, misturando tradição religiosa, rituais antigos e um gosto enorme por reunir gente. Uma das mais diferentes acontece na segunda-feira de Páscoa. É o dia de Śmigos Dingos, também chamado de segunda-feira molhada. A regra é simples. Todo mundo molha todo mundo. Baldes, garrafinhas, pistolas d'água, o que estiver por perto, seja amigos, família ou vizinhos. A ideia é celebrar a chegada da primavera e espantar o que ficou do inverno. Se você estiver por lá nessa época, aceite o destino. Você vai se molhar. Outro costume forte aparece nos cemitérios. Para quem vem de fora, pode parecer solene demais. Para quem cresceu ali, é parte da vida. No começo de novembro, no dia de Todos os Santos, as famílias visitam túmulos, acendem velas e enfeitam tudo com flores. Quando anoitece, milhares de luzes transformam o lugar em um mar iluminado que mistura silêncio, respeito e lembrança. As festas de casamento também seguem um ritmo próprio. A celebração pode atravessar a madrugada inteira e ainda continuar no dia seguinte. É o Poprawiny, uma espécie de segunda rodada com mais comida, mais música e convidados, voltando como se a festa nunca tivesse terminado. Outro detalhe curioso é que ninguém comemora só o aniversário. Existe também o dia do nome, o Imieniny. Essa tradição é baseada no calendário católico, que associa cada dia a um santo ou mártir. No dia dedicado ao seu nome, os poloneses recebem cumprimentos, presentes e, muitas vezes, organizam festas.
Mas se você acha que acabou, está completamente enganado. Quando o verão chega, tem mais. O Vianque toma conta das cidades com danças, música, fogueiras e coroas de flores lançadas nos rios. É uma celebração de luz e renovação que marca a virada da estação. E no inverno, o clima vira outro. Em muitas casas, um pouco de feno vai para baixo da toalha de mesa, como lembrança da manjedoura. É um dos momentos mais importantes do ano. No fim das contas, cada celebração revela um pedaço da identidade local. Um país que gosta de lembrar, gosta de reunir e gosta de manter vivo aquilo que atravessa gerações. Número 8. Construções que chamam atenção. Agora que a gente já falou de geografia, tradições e comida, chegou a hora de olhar para as construções que chamam atenção. E aqui, não é exagero dizer que existe uma coleção de recordes espalhada pelo país. O Castelo de Malbork é o primeiro dessa lista. Ele não é só grande, ele é enorme, maior castelo do mundo em área, construído pelos cavaleiros teutônicos no século XIII, com muralhas intermináveis e uma arquitetura gótica que parece feita para intimidar. Quem caminha por ali entende na hora porque virou referência mundial. Em Wrocław, o recorde é outro. No centro da cidade funciona o restaurante mais antigo da Europa ainda em atividade. Décadas vêm e vão, fronteiras mudam, impérios acabam, e ele está lá, servindo comida no mesmo lugar desde a Idade Média. E lembra que a gente mencionou lá no início do vídeo que na Polônia existe um dos prédios mais famosos do país, onde os funcionários mais antigos têm rabo e bigode? Pois bem, esse lugar é o Palácio da Cultura e da Ciência, em Varsóvia. Esse é um edifício imponente com mais de 3.000 salas, utilizadas como salões de baile, salas de conferência, arenas esportivas, auditórios, bares, cinemas e escritórios. Mas o que chama a atenção aqui não é o tamanho, e sim um tipo de trabalhador bem diferente do que a gente está acostumado quando o assunto é limpeza. Ali, quem ajuda a manter o prédio em ordem são os gatos. Eles não estão no quadro oficial de funcionários, mas batem cartão diariamente e fazem o serviço direitinho. Circulam pelos andares, caçam ratos e seguram uma função que existe desde que o prédio foi inaugurado. E ainda dividem espaço com outros colegas de trabalho. Nos andares altos, vivem falcões que ajudam a afastar pombos. E no sexto andar, funciona um apiário de verdade, com colmeias instaladas dentro do prédio. É basicamente um arranha-céu onde, além de humanos, trabalham gatos, aves de rapina e abelhas. E o mais curioso é que todo mundo acha isso absolutamente normal. E tudo isso é só uma parte da lista. O país reúne 17 patrimônios mundiais da Unesco, entre florestas primárias, centros históricos totalmente reconstruídos, castelos, muralhas e minas subterrâneas. No meio desses sítios, existe um que não aparece por beleza, mas por memória. O campo de Auschwitz-Birkenau, um dos símbolos mais tristes da história moderna. Número 9. História. Para fechar esse passeio pela Polônia, falta falar da história. O país passou a vida inteira no meio do caminho de impérios maiores. Foi dividido, apagado dos mapas, reconstruído, invadido de novo e forçado a recomeçar mais vezes do que qualquer nação deveria suportar. No século XX, veio o golpe mais duro. A ocupação nazista transformou cidades inteiras em ruínas e tirou milhões de vidas. E entre todos os lugares marcados por esse período, nenhum se tornou tão simbólico quanto Auschwitz-Birkenau. O campo permanece preservado não para ser visitado como atração, mas para lembrar o que não pode se repetir. Depois da guerra, o país entrou sob influência soviética, lidou com censura, crises e com a luta constante por liberdade. O movimento Solidariedade, liderado por trabalhadores e apoiado por grande parte da população, abriu caminho para o fim do regime e para a reconstrução democrática. A história daqui é cheia de dor, resistência e renascimentos sucessivos. E talvez seja por isso
que tantas tradições, festas, pratos e monumentos carregam um significado tão profundo. Tudo isso faz parte de um país que mudou muitas vezes, mas nunca perdeu a vontade de seguir em frente. E por hoje, ficamos por aqui. Mas e aí? Qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Conta pra gente nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no Belo Mundo. Nos vemos no próximo vídeo.